Olá, sejam todos bem-vindos à Razão Lab. Esse é um novo espaço de compartilhamento de conhecimento e troca de experiências de razão. Meu nome é Manuel Pereira, eu sou co-founder e head de desenvolvimento da empresa e venho apresentar para vocês esse novo projeto. A Razão Lab nasceu com a ideia que já está inserido em nosso propósito, que é compartilhar conhecimento, disseminar informação e trocar experiências. A gente já faz isso através dos nossos treinamentos e palestras em companies e das nossas mentorias individuais. Só que o grande propósito atrás disso é disseminar o máximo de conhecimento, compartilhar o máximo de experiência para o maior número de pessoas possíveis. Foi por isso que nasceu a Razão Lab, para atingir qualquer pessoa através do nosso canal no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos e que comece a nossa primeira aula. Você sabia que o sobrenome mais popular na Alemanha e na Suíça é Miller? E que na Ucrânia o sobrenome mais popular é Melnik? Ambos podem ser traduzidos como empregado ou proprietário de moinho. Já na Eslováquia o sobrenome mais comum é Varga, que pode ser traduzido como sapateiro. Nos países de língua inglesa também tem esse fenômeno. Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra e os outros países de língua inglesa, Smith é o sobrenome mais popular, que quer dizer ferreiro, chaveiro ou ourives. Todos esses nomes têm origem na Idade Média. Foi da onde veio esses nomes. Na Idade Média era característica fundamental que você fosse conhecido pelo seu ofício. Então aquilo ficava atrelado à sua identidade literalmente. Mas até hoje acontece. Várias pessoas com perfis em redes sociais utilizam a abreviação da sua profissão ou do seu ofício antes do seu nome ou depois dele. Por exemplo, psicólogos usam PC antes dos seus nomes. Já administradores usam ADM, geralmente no final. Deve ser algo complexo dos administradores. Também quem usa abreviação médicos e doutorandos usam DR de doutor, mas também tem pessoas que não é nenhum nem outro e também usam DR, fique esperto. Também existem no mundo acadêmico, geralmente usam professor antes de o seu nome ou PhD geralmente no final. Isso acontece muito no Twitter. Então o que está fascinado nessas histórias de nome é porque até hoje as pessoas se definem pela sua profissão. Isso também acontece quando você vai conhecer alguma pessoa. A primeira pergunta que você faz para ela é perguntar: o que você faz? Quando você pergunta o que você faz, a partir que a pessoa vai falar a sua profissão ou o seu ofício, você já pré-julga a pessoa com sua origem, com suas habilidades. Ou seja, ou então você às vezes pergunta apenas para manter um papo. Isso acontece muito em app de relacionamento. Então, até hoje, temos amarrado a nossa identidade, a nosso ofício e nossa profissão. Isso pode ser perigoso. Por isso, o primeiro tema, a nossa primeira aula aqui na Razão Lab vai ser o perigo de definirmos nossa identidade pelo nosso trabalho. Cuidado com a armadilha do enredamento da sua identidade pelo seu trabalho. Segundo a professora Anne Wilson, da Universidade de Ontário, no Canadá, há sinais para a gente observar se isso está acontecendo. O primeiro sinal é quando a gente começa a pensar muito no trabalho, mesmo não estando lá. O segundo sinal é quando a gente está numa roda de conversa com amigos ou familiares que não fazem parte do local e nos 3 primeiros minutos a gente cita o nosso trabalho.
Isso significa que o trabalho, além de consumir quase todo o tempo da gente como pessoa, está consumindo a nossa identidade. Isso tem um perigo enorme. Primeiro porque se a gente determina que o trabalho é a nossa identidade, a gente está dizendo que tudo que é relacionado ao trabalho é o nosso valor como pessoa. Se lembra da pergunta anterior? O que você faz? Então, o trabalho vai determinar o que você é como pessoa, qual o seu valor quanto pessoa. O segundo ponto é você atrelar sua autoestima ao seu trabalho. Isso tem um risco enorme de dar errado. Por exemplo, você acontece alguma coisa errada no trabalho, problemas com o seu chefe ou com o seu líder direto, você vai levar isso para sua casa. E o segundo é, nenhuma carreira é vitalícia, nenhuma profissão é vitalícia. Alunos que estão agora no 8º ano, 9º ano, nem sabem a profissão que vão ter, porque ela não existe. Então, se você atrela a sua identidade ao seu trabalho e ele passa a não existir, você vai ter uma crise de existência. Por exemplo, o que seria os datilógrafos hoje se definisse eles pelo trabalho. Mas isso também abriu uma oportunidade para as pessoas. Como o assunto é muito relevante e está sendo discutido em vários ambientes, pessoas estão mudando seus hábitos para isso não acontecer. Ou seja, estão criando novos hobbies, voltando a hobbies antigos que não possuíam tempo, e também estão criando conexões mais fortes com famílias e amigos e deixando tempo para conhecer novas pessoas. Então, já existe um plano de fuga contra essa armadilha. E se você está em um cargo de liderança ou lidera pessoas, mesmo sem cargo, você também pode ajudar elas a acharem o sentido naquilo que elas fazem. Ou seja, permitindo que elas sejam elas mesmas dentro do trabalho. E é através de coisas simples, por exemplo, conversar. E você pode definir check-ins, são perguntas regulares que você vai fazendo para essas pessoas durante o ano, por exemplo. Perguntar a pessoas o que elas estão fazendo no momento que agradem a elas, perguntando o que elas gostam de fazer, perguntando o que elas são bom de fazer, perguntando, por exemplo, o que ela faz que ela se sente útil, perguntando para ela o que será que ela faz que ela vislumbra resultados a longo prazo. Essas perguntas podem ajudar você a entender qual é essa pessoa de verdade e a partir daí achar um sentido para ela. É muito importante. Esse é o papel da liderança, permitir que as pessoas sejam elas mesmas dentro do trabalho e desenvolver elas, garantir para elas que elas não entrem nessa armadilha de enredamento, dar uma segurança psicológica para elas, dar sentido naquilo que elas fazem. Agora você deve estar se perguntando, tá, mano, mas eu sou líder, e não um liderado. Então como eu faço para achar sentido naquilo que eu faço? Existe uma ferramenta chamada Ikigai. Ela tem origem na cidade de Okinawa, no Japão. Ou seja, para quem é fã do Karate Kid vai associar à cidade. Mas não foi o Mestre Miyagi que criou essa técnica. Foi a própria população de Okinawa que, a partir das suas tradições mais antigas, criaram essa ferramenta ou essa técnica Ikigawa. E tanto é que é uma cidade que tem as pessoas mais velhas do Japão, mesmo padrão japonês, que é alto de longevidade, essas pessoas ainda ultrapassam isso, porque elas vivem da melhor forma possível o sentido da vida delas. E o Ikigawa é quase aquelas perguntas check-ins que a gente fez para os nossos liderados. Só que existe uma mandala Ikigawa, que você pode preencher o que você é bom, o que você é útil, o que você ganha dinheiro fazendo e o que você gosta de fazer. São 4 círculos e eles vão se integrando a partir daí, para você entender qual a sua paixão, qual a sua vocação, qual a sua função no mundo.
E no meio desses 4 círculos existe a Ikigawa, ou seja, palavras que se confrontarem vão dar sentido àquilo que você faz. A gente usa essa ferramenta nas nossas mentorias. Ou seja, é uma ferramenta útil para você usar para encontrar um sentido naquilo que você faz. O autor do livro, Francesc Miralles, que é um espanhol, autor do livro Ikigawa, que teve repercussão no mundo todo, ele diz que a partir do momento que achamos sentidos naquilo que a gente faz, a gente sempre se sente motivado a seguir em frente. Existe também uma página de um livro dedicado do Harari, não só sobre a técnica, mas sobre a importância de achar sentido, achar nossa identidade e nosso propósito naquilo que a gente faz, ou seja, a partir do autoconhecimento. Eu vou deixar a seguir a citação do livro do Harari para vocês. Serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas, ainda teremos escolha. Se fizermos esse esforço, ainda podemos investigar quem somos realmente. Mas se quisermos aproveitar essa oportunidade, é melhor fazer isso agora. Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Uma ótima semana para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o fim da nossa primeira aula na Razão Lab. Espero que vocês gostem. Então curtam bastante, compartilhem o conhecimento com outras pessoas, troquem experiências através dos comentários, comentem se achou bom ou se achou ruim, o que a gente pode melhorar nas nossas aulas, tá bom? Vejo vocês na próxima sexta-feira com a nossa segunda aula. Então ativem as notificações. Vai ter outras coisas também aqui no nosso canal do YouTube que vocês vão gostar. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Até mais.